Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperamos que todos estejam bem, em suas casas, protegidos e prontos para mais um estudo do Evangelho. E como sempre, ao iniciarmos o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Senhor amado, que nesse momento possamos encontrar a paz necessária, que nos dedicarmos aos estudos de hoje, que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para que o que teremos que discutir hoje, que possamos deixar para trás as preocupações diárias e que possamos incorporar os aprendizados em nossas vidas, dando assim mais um passo nessa nossa caminhada. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que nos é ofertada. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. A doutrina espírita, consoante aos ensinamentos do Mestre Jesus, traz como um dos seus pilares a máxima fora da caridade, não há salvação, onde tomamos a liberdade de dizer que, fora da caridade, não seremos felizes. E se todos nós formos criados para sermos felizes, queremos ser felizes e necessitamos ser felizes, é preciso que entendamos e pratiquemos a caridade. A mensagem é assinada por uma irmã de nome Rosália, que inicia conclamando, aspas, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião e toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? Falou-nos a irmã. A primeira frase escrita explica muito bem a ideia de que o amor aos outros, fazendo somente o que se quer para si, é a condição única e básica para acabar com a imperfeição dos homens e das gritantes diferenças sociais, econômicas e morais existentes no planeta. Enquanto isso não acontecer, os homens vão se desenvolvendo em inteligência e moralidade com as dificuldades, lutas, dores e sofrimentos que lentamente irão modificar a visão do eu e os meus para nós e os nossos. Muitos estão ainda aprendendo a amar os seus familiares. Muitos já estão aprendendo a amar os demais, enquanto que outros já estão aprendendo a amar o inimigo, na compreensão de que somos todos imperfeitos, sujeitos a erros e que precisamos da solidariedade e da generosidade uns dos outros. A caridade, a palavra vem do latim caritas, amor, ou então de caros, caro, de alto valor, digno de apreço. Hoje identifica-se essa palavra como paternalismo e esmola, mas caridade não é sinônimo de assistencialismo. Para o espírito de Neo Lúcio, no livro Jesus no Lar, a caridade pode ser entendida como, aspas, não ouvides que a caridade é o coração no teu gesto, falou-nos o irmão. Como entender então a caridade? O Espiritismo nos ensina que esse ato pode ser exercido de vários modos, por exemplo, com o apoio moral e ajuda espiritual, com certeza. E ainda, as ações mais simples do dia a dia, não julgar, fazer o máximo para ajudar alguém, entre outros. São grandes exemplos de caridade. E ainda a caridade pode ser dividida em duas, material e moral. A caridade material está relacionada ao mundo físico, deve ser exercida com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhações e julgamentos. Já a caridade moral, entendida por Jesus, está descrita no Livro dos Espíritos, na questão 886, como, aspas, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fechou as aspas. A vida nos apresenta a cada instante a oportunidade de praticarmos a caridade moral, buscando compreender as pessoas no trabalho, na família, enfim, na sociedade, podendo exercitá-las nas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar o mal ao próximo,
não revidar as ofensas, saber calar, importantíssimo, ignorar a má palavra e o mau procedimento, e começando sempre pelos nossos familiares. E a mesma vida nos apresenta também a possibilidade da caridade material, que é dar a água a quem tem sede e alimentar a quem tem fome. E quando acharmos que não somos ricos o suficiente para a prática da caridade material, lembremos-nos de Jesus nas suas parábolas, na lição O Óbolo da Viúva. A segunda mensagem do Evangelho é de um espírito protetor que demonstra que a caridade não consiste apenas em ajudar os necessitados de coisas materiais. Se assim fosse, muitos filhos de Deus estariam excluídos da sublime ação que é ser caridoso e que os dificultaria em desenvolver o amor ao próximo e em determinadas existências. Mas, à medida que compreende que fora da caridade não há salvação e, por conseguinte, evolução, o espírito esforçar-se-á por praticá-la em suas diversas manifestações, eliminando assim gradualmente o orgulho e o egoísmo, na exata proporção que se eleva até a Deus. Os atos caridosos dão origem a amigos para a eternidade, demonstrando a quem os recebe e a quem deles participa que a bondade e a caridade não são qualificações impossíveis para o homem. Ser feliz em família é um enorme desafio. Exercitar a caridade com os nossos familiares é uma tarefa urgente, até que porque pode ser que por trás daquela rusga, daquele mau humor constante, estejam nossas marcas do passado, nossa colaboração para a falência daqueles que hoje estão mais próximos de nós. Aliás, quem pode com segurança afirmar que fulano, beltrano ou cicrano foram ou não nossos afetos ou desafetos do passado? Então, diante do esquecimento temporário, vale optar pela educação no trato familiar, pelo respeito aos que estão mais próximos, não deixando que a convivência estreita venha azedar a relação. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, deu-lhes o livre-arbítrio para que tivessem a liberdade de escolha, deu-lhes também uma sentinela vigilante que se chama consciência. Vamos imaginar a seguinte situação: o Dr. Bezerra de Menezes dando uma esmola. É um ato da mais pura caridade e da consciência do Dr. Bezerra. Imagine então a mim dando uma esmola. Muitas vezes foi apenas para que a pessoa deixasse de me aborrecer. Não é verdade. O que conta é o que vai no nosso coração. Quantas e quantas vezes até nos desviamos dessas pessoas. Para outros, é uma forma de ter a consciência tranquila. Cabe aqui outro questionamento dentro do tema. Como motivar os frequentadores de uma casa espírita, por exemplo, a se tornarem voluntários de uma tarefa que envolva aspectos relacionados à caridade? Primeiro, estudando. Através do estudo, vamos desenvolvendo a fé raciocinada na nossa doutrina. E vamos novamente recorrer ao Evangelho no capítulo 11, no item 13, aspas. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, os impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá a que se possa carregar com coragem, perseverança, a nossa cruz da vida terrena. Fechou as aspas do Evangelho. O que é a caridade material sem a caridade moral? E o que é a caridade moral sem a caridade material? Nos é mais fácil iniciar a caridade material porque começamos a dar daquilo que não nos faz falta. É um início. Já conseguimos mexer num armário, por exemplo, e nos desfazer de um agasalho velho, mas que vai aquecer aquele que não tem nenhum, e assim vamos progredindo. Começamos também na esmola, depois nos preocupamos com o meio que aquele que a recebe possa conseguir o seu sustento. Isso já é uma caridade moral. E fazemos realmente muitas vezes os dois tipos de caridade sem ao menos percebermos. Quando sentimos a piedade diante daqueles que sofrem, é uma caridade moral. Na Revista Espírita de agosto de 1858, Allah nos diz, aspas, a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação,
é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ela à criatura. E como desprezar essa bondade suprema? Qual coração disto ciente bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia chamada caridade? Revista Espírita, 1858. Nesses dias tempestuosos, com a repetição de desastres e calamidades de todos os tipos, a caridade é convidada a nos visitar em regime de emergência. Já o apóstolo Paulo denominou-a como a maior das virtudes, especialmente em referência à fé e à esperança, isso porque a caridade as engloba em seu sublime objetivo. O verdadeiro objetivo da caridade é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandece no silêncio e no anonimato daquele outro que a exerce. E o que esperar de nós, os espíritas, mas não somente nós, que têm aprendido na teoria e na prática um pouco da ciência de viver, precisam nesse clima dar o exemplo, dar o testemunho do que aprenderam até aqui, pois é isso que os bons espíritos esperam de nós. O espírita é o que menos tem desculpas a dar e menos reclamações a fazer. Portanto, não nos preocupemos demasiadamente com a ciência que não crê, com os filósofos que desprezam a melhor parte do ser, com os políticos que não trabalham em causa própria e fazem tudo só para eles, com os religiosos que não servem a Deus. Usemos a nossa estratégia qual seja: respeitar o próximo, perdoar, não julgar sem base, não revidar, pagar o mal com o bem, não fazer ao outro o que não queremos que nos façam. Quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo sem questionar se sua miséria não é fingida ou se o seu mal provém de um vício que deu essa causa, quando por fim praticarmos a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir a sua utilidade, então seremos os filhos amados de Deus e Ele os atrairá a si. No livro Dicionário da Alma, Emmanuel nos diz: a caridade não é trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente detido na abastança material. É, sobretudo, amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Belas palavras de Emmanuel. Recordamos aqui uma história que tem tudo a ver com o estudo de hoje. Um homem, tendo feito um pacto com o diabo, recebeu dele uma bolsa mágica em que haveria uma moeda de ouro para gastar como quisesse. Se algum dia não encontrasse mais em que gastar, aquele dinheiro inesgotável teria de entregar a sua alma ao diabo. O homem aceita por pensar que sempre teria em que gastar o dinheiro. Passam-se os anos e, por mais que gastasse loucamente, um dia se deu por vencido. Não sabia mais no que gastar e entregou-se ao diabo. Entretanto, ele se esqueceu da caridade. Se a tivesse querido praticar, teria sempre em que empregar o dinheiro demoníaco, que passaria a ser abençoado recurso para muitos e uma bela lição para essa nossa reflexão. O capítulo do Evangelho é encerrado com uma eloquente comunicação mediúnica do próprio Paulo, em que o princípio síntese diz: fora da caridade não há salvação, e o papel do Espiritismo na sua implantação são comentadas com palavras de grande profundidade. Vale a pena você ler. A caridade é esse sentimento interior que nos faz parecer com Paulo mais excelente do que a fé e a esperança, que deve ser praticada diariamente. Dar de comer a quem tem fome, como já dissemos, no exato momento que a pessoa está com fome, vale mais do que a multidão de palavras que estimulam a paciência e a resignação. O importante é que façamos a caridade, seja ela material ou moral, mas façamos-na, pois à medida que plantarmos a alegria de viver nos corações que nos cercam, a providência divina, que tudo sabe e vê, agirá em forma de improvisar a nossa ventura. Francisco de Assis, há mais de 1 milênio, já nos informou que é dando que se recebe. Nesta hora de pandemia virótica, em que predomina a pandemia da miséria moral de mulheres e homens mesquinhos, eles nos merecem o espírito de caridade para serem menos infelizes. Vamos refletir muito nisso. Sejamos então caridosos. Para terminar, uma oração.
Querido e amado Jesus, quantas vezes em nosso dia a dia não percebemos o nosso irmão que está ao nosso lado necessitando de uma palavra, de um olhar ou de uma prece? Quantas vezes não percebemos que o nosso próximo mais próximo anseia por um carinho ou por atenção? Que consigamos, querido Deus, praticar a caridade que não nos custa nada, embora mais difícil, que só demanda de nosso tempo e de atenção. Que consigamos orar por todos aqueles conhecidos ou não que se achem em sofrimento físico, moral e em aflição. Vamos solicitar uma vibração de paz e harmonia para a humanidade que passa por este momento tortuoso. Que essa harmonização chegue aos locais de dor e sofrimento, como hospitais, asilos, albergues e creches. Que sejam harmonizados os profissionais da saúde que estão na frente de batalha contra a pandemia. Que se harmonize as casas de oração nos seus diversos segmentos, bem como a nossa casa espírita. Que se harmonize os dirigentes desse nosso planeta para que possam ter boas intuições. E pedimos uma harmonização para o nosso ser espiritual e, em especial, que haja uma harmonização onde quer que ela se faça necessária. Que assim seja. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no sininho, também na mãozinha do positivo, faça críticas e comentários e, se possível, divulgue aos amigos este canal. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem, que assim seja. Graças a Deus, muita paz.